Então, sejam bem-vindos à 11ª Cienarte, a nossa segunda versão virtual da Cienarte. Então, nós aprendemos muito durante esse processo, mas, com certeza, o ano que vem nós estaremos, então, presencial e poder, então, desfrutar de todo o conhecimento e a presença de todos na feira científica. Essa é a 11ª Feira Científica, né, a nossa Cienarte. Eu vou começar, então, com os trabalhos dessa tarde, com o pessoal, então... Desculpa, gente. Do Ateneu Sergipense. Vou começar a gravar, tá? Desculpa, gente. Eu estou na planilha errada aqui. Do pessoal do Ateneu Sergipense, que vai ser a coordenadora e os outros professores, coordenado pela professora Patrícia Soares de Lima, que é o titulado Pesquisa e Análise de Produtos de Higiene e Cosméticos com Matéria-Prima Artesanal para o Ensino de Ciência. Segunda tarde, na segunda sessão do segundo dia, eu vou projetar aqui, e boa tarde a todos e a todas, né? Vou projetar aqui e vou dar a palavra aos meus alunos. Eu acho que você está com dois sons ligados, né? Porque está dando eco para a gente. Melhorou agora? Agora sim, agora não estamos escutando, não, mas eu estava escutando. Então, boa tarde. Porque a gente está com trabalho em outra sala, eu estava, mas como é o segundo. Bom, então, boa tarde a todos. Como eu estava dizendo, eu vou projetar aqui e passar a palavra para os meus alunos que estão aqui presentes já, viu? Crianças, é com vocês. Boa tarde, meu nome é João Henrique Carvalho Miranda, eu sou estudante do 2º ano do Centro de Excelência Ateneu Sergipense e eu faço parte do projeto de pesquisa com o tema de pesquisa e análise de produtos de higiene e cosméticos com matéria-prima artesanal para o ensino da Química. Para os integrantes desse grupo, além de mim, nós temos as alunas Adriana Kelly, Aniele Ribeiro e Larissa França, sendo Adriana e Larissa ex-alunas do Ateneu Sergipense, porém foram elas que deram início ao projeto e agora elas estão nos ajudando a dar continuidade ao mesmo. Como orientadora, nós temos a professora Patrícia Soares de Lima e co-orientadora nós temos as professoras Cristiane Lemos e Cátia Araújo. E também nós contamos com o apoio do professor Dr. Tiago Nery Ribeiro da UFES. Larissa? Larissa? Olá, boa tarde. Um probleminha aqui no microfone. Meu nome é Larissa. Eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a oportunidade e já introduzir o nosso trabalho. Eu sou ex-aluna do Ateneu Sergipense, do Colégio Ateneu Sergipense, e eu gostaria de dizer que o nosso trabalho, acima de tudo, visa relacionar a teoria e a prática da química no nosso dia a dia. Afinal de contas, a química está em todos os lados e, acima de tudo, estimular a pesquisa científica e o empreendedorismo. Afinal, através da produção de sabão, é possível vender e gerar renda a muitas pessoas e, acima de tudo, desenvolver o pensamento crítico e científico, não só dentro da comunidade científica ou da comunidade escolar, mas também em toda a comunidade em geral. Os objetivos da nossa pesquisa são 3 principais objetivos, sendo eles relacionados ao conhecimento teórico e à prática, incentivando os alunos ao trabalho em grupo e também a desmistificação da química. Também está relacionado à produção de materiais através da matéria-prima artesanal e também do incentivo ao empreendedorismo, já que temos como ideia do projeto vender os produtos produzidos. Porém, como não tivemos tempo hábil, não pudemos incorporar essa ideia no projeto desse ano. Bom, meu nome é Aniele Ribeiro, eu sou aluna do 3º ano do Ateneu Sergipense e vou apresentar para vocês a metodologia do nosso trabalho. Inicialmente, foi feito o levantamento bibliográfico,
onde nós fizemos alguns fichamentos com base em pesquisa que nós realizamos e alguns artigos que foi disponibilizado pela nossa professora que estava nos coordenando, Patrícia Soares. Em seguida, como nós não podíamos nos reunir presencialmente, tivemos que seguir de forma remota. Então, nós tivemos acesso a alguns seminários e aulas teóricas para que fosse introduzido o que nós iríamos tratar no nosso projeto. Em seguida, quando foi flexibilizado as medidas sanitárias e nós pudemos ir para o laboratório do nosso colégio, a gente deu início a algumas aulas práticas, onde a gente teve um contato com as meninas e elas passaram de verdade o que elas tinham iniciado, e nós pudemos produzir e divulgar o nosso projeto. Bem, na decisão dos materiais que seriam produzidos, nós decidimos ser produto de higiene foi o sabão e o cosmético foi o sabonete, ambos pela facilidade de produção. Os materiais escolhidos para produzir o sabão foram óleo de cozinha reutilizado e o óleo de coco, já que sobre o óleo de cozinha reutilizado tem totalmente uma questão ambiental, já que normalmente eles são descartados erroneamente na natureza e acabam afetando os rios e afluentes. E o sabonete, o principal material é o óleo de coco, com a adição do óleo de cozinha reutilizado e também com a adição de alguns outros óleos. Bom, para a produção do sabão, foi utilizado o sabão de cozinha reutilizado, que foi filtrado e purificado, o óleo de coco e soda cáustica, para que houvesse o processo de saponificação, que é uma reação de hidrólise alcalina, que ocorre quando é adicionado uma base forte, nesse caso hidróxido de sódio, a peste proveniente dos triglicerídeos, que podem ser óleos ou gorduras, mas nessa situação foi os óleos. E esta reação, ela tem como produto sal e álcool, que juntos formam o que nós conhecemos como sabão. Depois foi substituído o óleo de coco pela polpa do óleo de coco, que é o resíduo que sobra quando é extraído no processo de extração do óleo de coco, e foi observado que tinha algumas características, já que mesmo nessa polpa, ele tem muitas propriedades do coco que vocês verão posteriormente. Para a produção do sabonete, o principal material, como foi citado anteriormente, foi o óleo de coco, com a adição do óleo de cozinha e outros óleos. O óleo de coco foi escolhido porque ele apresenta diversas qualidades, sendo ele a hidratação, cicatrização e a anti-inflamação, sendo também o óleo de coco um óleo composto por 82% de gorduras saturadas, composto majoritariamente por ácido láurico, que é extremamente importante para a indústria dos cosméticos, já que ele tem um efeito que combate as bactérias, principalmente as que causam a acne. Para o sabonete também foi utilizado o bagaço do coco, que é o que sobra depois da extração do óleo de coco. Ele dá uma característica esfoliante ao sabonete. Bom, após a produção, tanto o sabão quanto o sabonete foram submetidos aos mesmos testes, como o teste de durabilidade, perda de massa, formação de espuma e determinação de pH, como vocês podem ver aí nas imagens. E em todos os testes nós obtivemos resultados semelhantemente gratificantes. Houve uma diferença no resultado do teste de durabilidade entre o sabão e o sabonete, porque no sabão, após ser removida a parte amolecida, pôde observar uma parte dura aparente. Já no sabonete, ele não pôde passar tanto tempo quanto o sabão, porque ele diluiu na água e não teve a parte dura aparente para poder comparar. O que nos leva a concluir que ele deve ser armazenado longe de umidade para que possa manter as suas características e propriedades. Oi, boa tarde. Sou Adriana Kelly, ex-aluna do Centro de Excelência Ateneu Sergipense, e como já foi mencionado, fui uma das alunas que fez parte do início desse projeto. E quanto à conclusão dele, eu quero ressaltar que, diante do exposto e com base nos estudos realizados, a gente concluiu que é possível produzir sabão de qualidade através do óleo de cozinha residual e que os sabonetes obtidos possuem características e qualidades semelhantes aos que estão disponíveis no mercado, além de termos materiais disponíveis para o empreendedorismo. Porém, precisamos fazer alguns estudos para a melhoria deles. E do ponto de vista de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, acreditamos que trabalhos como esse são um divisor de água na vida dos estudantes. Porque quando os alunos são convidados a ter um pensamento mais autônomo, eles desenvolvem as suas próprias ideias e se tornam também mais criativos, e essa é uma habilidade importante não só na escola, mas para a vida pessoal e profissional como um todo.
Nós gostaríamos de agradecer imensamente à Universidade Federal de Sergipe, ao CIENAT e à FAPTEC pela imensa oportunidade que eles nos deram. Queremos agradecer também à SEDUC, à Associação Sergipana de Ciência e ao nosso Colégio Centro de Excelência Ateneu Sergipense por abrir portas para a gente poder participar de projetos como esse e convidamos vocês a irem acessar o Ateneu Consciência, que é uma página no Instagram que vocês podem acompanhar projetos como esse e outros. Obrigada a participação dos alunos e dos professores, que já são velhos conhecidos da Cienart, já estão com a gente há muito tempo, sempre participando, né? Obrigada e parabéns pelo projeto. Vou passar, então, agora a palavra para a professora Jamile e para o professor Randy para fazer as suas considerações e perguntas para vocês. Obrigada. Só uma perguntinha, eu deixo a apresentação ou tiro? Pode tirar, Patrícia. Obrigada. Tá bom, obrigada. Quer começar, Randy? Pode ser. Gente, meus parabéns. Eu sou ex-aluno do Ateneu, muito contente por poder estar compartilhando com vocês. A época é excelente, tenho grandes memórias dessa escola. Então, realmente gostei muito do trabalho, a organização, a apresentação de vocês, belíssimo trabalho. Então, eu tenho algumas indagações, então vou começar com duas. Primeiro, eu queria saber o que foi para vocês, pessoalmente, participar desse trabalho, né? Não foi rápido, precisou de tempo, entender, né, as nuances da química, muito bem colocado aí por vocês, achei isso muito boa, a apresentação foi excelente. Então, primeiro, né, o que foi participar, né, de todo esse trabalho, então vocês fiquem à vontade. O segundo, eu queria saber como foi que vocês conseguiram os materiais, desde os mais simples, né, que é assim, a obtenção do óleo de cozinha, né, para reutilização, vocês podiam ter pegado na cantina da escola ou trazer de casa, alguma coisa assim, até os mais elaborados, né, que já precisava de uma obtenção de outra forma, como, por exemplo, o óleo de coco, ou se vocês extraíram também o óleo de coco, isso era uma questão. Essas são as duas primeiras indagações, eu tenho uma outra, que, se for possível, queria fazer também, tá? Mas vamos começar com essas duas. Bom, se vocês me permitem responder. Respondendo à primeira pergunta, eu falo por mim, mas acredito que para as outras meninas também, elas entraram antes da gente. Foi uma experiência diferente, já que a gente entrou quando a pandemia estava já ali no finalzinho. A gente saiu de um período que estava sendo tudo remoto, não dava para fazer muita coisa. E, assim, para mim, foi muito importante, principalmente porque desmistifica muito essa questão da química, porque tem muita gente que acha que a química é só aquela parte de farmacêutica e coisas em outro nível, sendo que ela está presente no nosso cotidiano. E projetos como esses, acredito que seja importante, como foi para mim, justamente para mostrar que a química está ali presente e que, se a gente puder fazer uso, é proveitoso para a gente também. O que já responde à segunda pergunta. A obtenção dos materiais. O óleo de coco, por exemplo, a gente tinha inicialmente usado o industrial mesmo, mas em seguida a gente extraiu o óleo para ver que fazer a coisa do mais artesanal possível. Outros materiais a gente teve que ter a mediação da professora, porque a gente não pode mexer sozinho, a gente estava sendo supervisionado, e aí essa parte a gente precisava deixar com ela. Mas a gente, inclusive, tem planos para incluir esse projeto na escola, já que pode, por exemplo, usar o próprio óleo da cozinha da escola para produto para a própria escola, para autoabastecimento, para ser usado na escola. Por enquanto, a gente ainda está fazendo em barras, mas posteriormente planejamos fazer líquido, sabonete líquido, para que seja utilizado nos banheiros, por exemplo, que é um recurso que às vezes falta, e se a gente puder fazer uso, já resolve essas questões. Perfeito. João? Bem, permitindo a palavra, respondendo a sua primeira pergunta, foi muito importante para mim esse trabalho. Eu era inicialmente uma pessoa muito tímida, eu tinha bastante de vergonha de fazer apresentações, então foi um processo difícil para mim no começo, mas a professora Patrícia sempre esteve
me auxiliando, me mostrando. Então, foi um processo de crescimento muito grande e eu acredito que isso vai perdurar até a minha formação acadêmica, porque é algo que a gente não esquece. Então, isso vai acompanhar para mim para o resto da vida. Eu sou muito grata à professora Patrícia e a oportunidade que a gente recebeu. E sobre os materiais, Raniel já falou que nós extraímos o óleo de coco, né? Inicialmente tínhamos usado o industrial, mas nós extraímos o óleo de coco e o óleo de cozinha foi realmente retirado da cantina da escola, que como eles normalmente depois jogam fora, a gente pediu para utilizar. Aí purificamos e filtramos e usamos para a produção do sabonete e do sabão. Excelente. Belíssima fala de vocês. Quero afirmar, né, professora, a fala do João é um grande pagamento, né? É um grande pagamento. Meus parabéns. Eu queria, não sei se a professora Jamile quer intervir. Posso? Então, eu sou do núcleo de empreendedorismo aqui da universidade, né? Então, eu quero saber o seguinte: por que eu devo ir comprar o sabonete do Centro de Excelência Ateneu Sergipense? Bem, se me permite novamente a palavra, nós buscamos fazer um sabonete que seja barato e que apresente qualidades boas, já que nós tentamos fazer um produto que fosse acessível, principalmente agora nesse auge pandêmico que nós passamos e ainda perdura até hoje. Os sabonetes são de extrema importância, né, para a higienização das mãos. Então, algo que fosse barato de produzir é algo que pode ser vendido barato. Então, é algo que é de acessível a todos. E também são sabonetes que apresentam boas qualidades e são de origem artesanal. Então, você tem uma qualidade, um cuidado que você não teria em um sabonete que fosse produzido industrialmente, tanto o sabonete quanto o sabão. Show, João. Show. Meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela oportunidade. Larissa levantou a mão? Pode falar. Não, eu só queria adicionar algo que a produção desse sabão, além de tudo, além da qualidade, a gente preza também em gerar consciência. Então, você vê que nós usamos materiais reciclados, como o óleo de soja, que é muito descartado e faz muito mal, tanto a fontes de água, né? Então, acima de tudo, antes da pessoa procurar também qualidade, também saber que aquilo tem um significado. Então, não é só um produto, é uma ação para a comunidade, entendeu? Perfeito. Olha, o nome disso, seguramente a professora tem conhecimento disso, né? Mas o nome disso é agregar valor. Então, ao vocês colocarem isso para o mercado, então essas falas precisam estar, ser mostradas, entendeu? No sabonete, no sabão e tudo mais. Agregar valor. Porque são jovens que têm consciência de tudo isso e, evidentemente, com o ensino sistematizado, conseguiram produzir um efeito ecológico e social muito grande. Isso é muito importante. Meus parabéns. Bom, gente, boa tarde. Eu sempre adoro quando tem a apresentação de sabonete, né, feito a partir de produtos naturais. E sinto muita falta de não ser presencial, porque quando era presencial eu sempre saía com uma amostra. Então, geralmente na banquinha tinha uma amostra e eu pegava, eu quero uma amostra. Porque eu sou muito entusiasta desse tema por vários aspectos. Né? Primeiro porque faço uso de sabonetes naturais. Então, eu compro sabonetes naturais, geralmente são empresas pequenas, empresas feitas geralmente por mulheres, né? Então, tem todo esse aspecto social, tem o aspecto artesanal, porque tem todo um processo de conhecimento tradicional na produção, né, do sabonete, que isso é muito importante que a gente mantenha, né, esse conhecimento, o conhecimento tradicional, o conhecimento popular na produção. Claro, tem toda a química, toda a ciência envolvida, mas, né, nossas avós faziam sabonetes, né? Então é um processo que vai passando, às vezes, de mãe para filhos, né? E os aspectos ambientais, né? Antes eu era do Departamento de Ecologia da UFES e atualmente estou no Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia.
mas trabalho com a parte de poluição aquática, e atualmente a gente tem um projeto de extensão, que é totalmente remoto por conta da pandemia, que chama Ecotoxicidade do Embelezamento. Então, nesse projeto, a gente divulga nas nossas redes sociais componentes dos cosméticos que têm o potencial tóxico para o meio ambiente. Não estou falando aqui de saúde humana, que também tem o aspecto de saúde humana, mas a gente aborda apenas as questões a gente explica as substâncias. Então, tem diversas substâncias. Se vocês quiserem acompanhar, depois eu vou colocar aqui o @ do laboratório, leatox.ufo, que vocês podem acompanhar. A gente está trabalhando 9 substâncias presentes nos cosméticos e nos produtos de higiene pessoal, e que as pessoas não sabem que essas substâncias podem causar mal para o meio ambiente. Então, tem fitalatos, tem parabenos, tem os microplásticos, principalmente nos sabonetes esfoliantes, nos cosméticos esfoliantes. Então, o aspecto do trabalho de vocês em trazer essa questão mais natural também traz as questões ecológicas e ambientais. E eu acho que, além do ponto do empreendedorismo, né, e do conhecimento científico, tem também fortemente o aspecto ecológico, né? Então, isso vocês precisam, né, ter isso em mente e como é que eu digo assim, colocar mais, vender o peixe de vocês mais ainda nessa questão, porque o trabalho é muito, muito importante. E até hoje, mesmo né, o tópico do sabão natural, o sabão e do sabonete, ser algo que a gente vê constantemente, mas a gente ainda tem as pessoas têm um certo preconceito em utilizar esse tipo de material artesanal. Sempre acha que o industrializado é o melhor, né? E isso a gente precisa continuar batendo nessa tecla da importância nesses diversos aspectos que a gente falou. E na questão do empreendedorismo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estudaram sobre essa temática de empreendedorismo? Eu sei que vocês não tiveram tempo, né, de executar essa questão, mas o que vocês estudaram? Pode falar, Larissa. Quando eu estava no projeto, ano passado, eu fiquei focada nessa parte. E foi muito engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa que odiei empreendedorismo e comércio. E quando eu peguei essa parte, eu ri com a professora Patrícia, porque eu entrei em desespero. E foi muito interessante o que eu li sobre empreendedorismo, porque quando um empreendimento cresce e aparece dentro de uma cadeia, ele aparece para suprir uma necessidade que a comunidade tem. Então, você pensa uma pequena empresa que aparece repentinamente criando sabão feito a partir do óleo. Então, você pensa que ele está resolvendo uma parte de problemas. Eu lembro que eu li um artigo que falava sobre a produção de sabão com esse óleo descartado nas favelas e grandes comunidades, porque muitas pessoas utilizavam isso como meio de renda em um local onde eles não tinham um trabalho fixo ou um trabalho que garantisse algo para eles. Então, você vê o empreendedorismo da venda do sabão, ou do sabonete, ou até mesmo outros produtos de higiene, como caminhos onde pessoas podem encontrar ajuda, ou até mesmo também hobbies, porque não é só trabalho, você também pode achar gosto nisso, então você pode gostar de produzir, você pode gostar de usar na sua casa. Então, o empreendedorismo abraça todo um espaço e, acima de tudo, também une muita gente. Então, você pode ver grupos de pessoas que se juntam para trabalhar e produzir, grupos de pessoas que juntam para conversar sobre isso, e você vê que isso é algo que pode se desenvolver mais, então não é algo que fica limitado a uma área restrita, e isso é muito interessante sobre tudo isso. Isso, né? Mais uma vez, a gente estava em outra sala antes de vir para cá, e mais uma vez a gente consegue perceber, né? Espero que vocês estejam vendo isso, acho que sim, né? A importância da ciência no dia a dia, né? De ligar o que a gente estuda, às vezes, um pouco complicado nos livros, mas como é que isso pode ser transformado, né, para o dia a dia? Além da renda, é a independência, a autoestima para quem trabalha com isso, né? E eu queria sugerir para vocês, né, se vocês se cadastrarem no Sebrae, porque o Sebrae ele tem muitas lives, tem muitos cursos que estão disponíveis, gratuitos, inclusive eles mandam de vez em quando, né, mensagens e cursos que estão disponíveis. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Então, se vocês se interessarem nessa área, vocês podem acessar e se cadastrar na newsletter do Sebrae e fazer cursos e se especializar nisso. Porque o que eu acho importante também é a gente trazer essa questão
de que, às vezes, a gente acha que a ciência só faz pesquisa, só tem que trabalhar na universidade, só tem que trabalhar, né, numa determinada área, mas veja como vocês podem utilizar esse conhecimento, que agora vocês estão no ensino básico, mas mais na frente vão estar na universidade, né, se desejarem, e depois, né, quando formados, trazer isso como um trabalho para vocês. E essa visão do empreendedorismo já no ensino básico é super importante. Então, professora e toda a equipe, de parabéns pelo trabalho. E fica para a próxima, eu tenho uma amostrinha do sabonete de vocês. A amostrinha até tem, né, João? A amostrinha até tem. Mostra aí, Jorge, tem as amostras, mas não pode. Eu tenho, já garanti a minha ainda em fase de teste, tá, gente? Tem aqui no meu cantinho, é bom. Eu acho que é bom. Professor, Mas, me lembrou de algo. Talvez um caminho que seja mais fácil entrar em contato com a Pró-Reitoria de Extensão aqui da universidade, porque o Núcleo de Empreendedorismo tem vínculo com o SEBRAE, né? Então tem uma série de trabalhos e formações e pode dar esse suporte, né? Essa ponte para vocês, entendeu? Então é a professora Tereza Sena, que está junto às tecnologias sociais, na coordenação de tecnologias sociais da Pró-Reitoria de Extensão, entendeu? Então, também é um caminho aqui para a universidade, junto ao SEBRAE. É excelente. Eu estou só anotando. São muitas ideias e o trabalho das meninas muito bonito. Eu sou suspeita de falar, né, do trabalho do pessoal. Então, vou passar para o próximo trabalho. Do IFES de Lagarto, coordenado pelo professor David de Paiva, né? É o estudo de possibilidades artesanais para a melhoria da qualidade da água de poços artesanais em Lagarto, Sergipe. Então, fiquem à vontade e agradeço a participação. Eu queria dar uma boa tarde a todos. Eu sou o professor Davi, professora Eliane eu conheço, já passei assim, mas ela não lembra de mim, eu fiz doutorado lá na UFES com a professora Lediane, fui aluno dela, então hoje eu sou professor do IFES, já há um bom tempo, né? E a nossa aluna é a aluna, vai lá em cima, ela é Bruna dos Santos, viu? Bruna vai fazer a apresentação, tá? Então passo para ela. Bruna, se precisar de alguma coisa em termos de apresentação, mas acho que você consegue aí, não é? Sim, professor, muito obrigada. Tá, uma boa tarde, então, a todos. Deixa eu apresentar aqui. Estão me ouvindo bem? Sim, Bruna. Certo, muito obrigada. Deixa eu iniciar aqui. Vamos lá. Olá, meu nome é Bruna dos Santos Costa, estou no 2º ano do curso integrado em Edificações pelo IFES Campus Lagarto e irei apresentar o trabalho intitulado Estudo de Possibilidades Artesanais para a Melhoria da Qualidade da Água de Poços Artesianos em Lagarto, Sergipe, cujos autores, além de mim, são Davi de Paiva Gomes Neto e Kaique Araújo Trindade. Bom, estudos recentes do Trata Brasil, do ano de 2019, apontam que o nosso país possui aproximadamente 3 milhões de poços artesianos, e já que eles estão cada vez mais presentes nos lares brasileiros como uma alternativa de abastecimento, se torna muito importante a preocupação com a potabilidade dessas águas, já que, se contaminadas, podem gerar um problema de saúde pública. Assim, o objetivo da pesquisa foi justamente compreender as características físicas, químicas e microbiológicas antes e após a realização de possibilidades caseiras que oportunizassem a melhoria da qualidade da água do poço do bairro Loyola, que foi o nosso local de estudo. Evidencia-se ainda que essa pesquisa foi uma continuação do trabalho nomeado Estudo das Características Físico-Químicas em Poços Subterrâneos Coletivos em Lagarto, Sergipe, que também foi realizado pelos autores. Materiais e métodos. O poço escolhido é amplamente utilizado pela população. E entre a população consumidora sempre existiu uma crença popular de que essa água seria contaminada. Então, assim, tais critérios foram fundamentais para a escolha do poço. Quanto à coleta, as amostras foram armazenadas em garrafas PET de 2 litros, foram rotuladas, colocadas em uma caixa térmica e levadas para análise no Campus Lagarto. O desenvolvimento da pesquisa se deteve em comparar o comportamento da água em 3 situações distintas. S1 representa a água sem nenhum método de purificação, S2 é a água que passou pelo filtro artesanal e S3 é a água após filtragem no filtro caseiro de barro. Vocês podem observar a finalização do filtro caseiro na figura 1.
Por motivos didáticos, nós utilizamos um kit de potabilidade da marca Alpha-Kit para obtenção dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Já com relação aos materiais utilizados para a construção do filtro, nós utilizamos uma garrafa PET de 2 litros, algodão, uma teia de peneira de cozinha, areia grossa, areia fina, pedras, britas e pequenos pedaços de carvão. Resultados e discussões. Após feitas as análises, nós observamos que no quesito alcalinidade, o método S2 ele se destacou dos demais, pois obteve um maior número. E mesmo que nas normas não seja atribuído um limite para esse parâmetro, a Fundação Nacional de Saúde, em 2014, alega que altos níveis podem incomodar o paladar do consumidor. Já com relação à amônia e oxigênio consumido, o método S2 ele se mostrou elevado novamente, ele se destacou das demais situações. E como explica Silva, 2003, altos níveis de amônia na água implicam dizer que nela ocorreu uma poluição recente, bem como altos níveis de oxigênio consumido indicam que nessa água contenha matéria orgânica em decomposição. Já nos parâmetros cor, ferro, cloretos, turbidez e pH, todas as situações mostraram dentro do que é exigido pela norma, no caso, pela portaria GMMS, número 888, de 4 de maio de 2021. Já no que concerne dureza total, o método S2 ele se destacou novamente. E como explica a RU 2011, altos níveis de dureza total na água podem provocar no consumidor problemas dermatológicos. Nós também fizemos testes microbiológicos, onde foi constatado a presença de coliformes dermatolerantes em todas as amostras que passaram pelo teste, no caso, a situação 1 e a situação 2. Então, presumidamente, concluímos que a situação 1 ela está associada ao fator de proximidade, porque o poço do bairro Loyola ele está localizado perto de residências, de fossas sépticas e de esgotos domésticos. E como explica Silva et al. 2014, tais fatores podem contribuir para a contaminação na água. Já a situação 2, ela certamente está conexa com os materiais do filtro artesanal, já que a maioria desses aparatos são encontrados ao ar livre e não são naturalmente higienizados. Bom, as conclusões. O filtro artesanal ele não se mostrou eficaz para a purificação da água, pois foi constatada a presença de coliformes termotolerantes ao utilizarmos esse método. Em contrapartida, o filtro caseiro de barro ele se mostrou mais confiável para o consumo humano, pois apresentou os melhores valores para a potabilidade, no quesito potabilidade. O método S1, que só para relembrar, seria a água sem nenhum método de purificação, aqui popularmente conhecida como a água que sai do poço. No geral, apresentou bons resultados, exceto para o teste microbiológico. E, por fim, abre-se espaço para que futuramente haja uma continuidade do trabalho, seja com novos métodos, novas análises e novos materiais. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção. Parabéns, Bruna, professor Davi e a equipe pelo trabalho, né? Então, aplicando os conhecimentos, né, do seu curso, né? É um curso técnico, né, que eu vi no vídeo que você apresentou. Parabéns pelo trabalho, apresentou muito bem. Vou passar, então, para a professora Jamile e para o professor Randy, para vocês tecerem os comentários. Obrigada. Pode começar, professora. Tá certo. Bom, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu trabalho com essa parte de poluição, né, aquática, e mais do ponto de vista ambiental do que tanto de utilização humana, mas é algo que a gente... estamos em 2021, né, e ainda estamos discutindo como fazer esse processo, né, de purificação de água, porque é uma realidade, infelizmente, é uma realidade de muitos locais no Brasil, né, as pessoas não terem acesso à água tratada. É absurdo, né, porque nós temos tecnologia, nós temos ciência, nós temos conhecimento, nós temos dinheiro, nós temos recursos, porém, a nossa realidade, não. Quando a pandemia começou, né, a gente ficou até trazendo o assunto do sabão, né, também. É muito simples a gente se cuidar, a gente só precisa lavar as mãos com água e sabão, né? E são duas coisas que
são essenciais para esse processo de cuidado, né, contra o vírus, porém que não é a realidade, para algumas pessoas pode ser simples, mas não é a realidade de boa parte, na verdade, não digo nem só do Brasil, né, mas de muitas comunidades no mundo inteiro, não tem água de qualidade, porque imagina você utilizar essa água aí para fazer, né, sua higienização, sendo que você já tem a presença, né, de micro-organismos. Então, o trabalho de vocês é super importante, né, para trazer, mais uma vez, a discussão sobre a importância, não só o que representa uma água com coliformes, representa que a gente está falhando na outra parte do saneamento, que é o tratamento do esgoto. Né? Então, quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando da oferta de água, né, tratada e de coleta das águas depois que a gente utiliza. Então, o debate sobre água, sobre a importância da água, sobre como a gente está lidando com a água, que, por outro lado, também, se a gente parar para pensar, imagina, eu tenho aqui na minha casa um filtro de barro. Então, a mesma água que eu coloco no filtro de barro é a mesma água que eu dou descarga no meu banheiro. Então, a gente está falhando feio na questão do uso da água, né? Porque a gente trata a água, gasta para tratar a água para usar no banheiro. Né? Então, a gente precisa trazer essa discussão sobre qualidade de água, sobre os tratamentos, sobre os usos, né? E como a gente pode reutilizar a água dentro dos processos, dentro da nossa casa. E quando a gente fala de comunidades, né, que não têm acesso a esse sistema, vai ter muito, né, fossa séptica, vai ter o uso do poço artesiano, e é muito triste mesmo ver que a água pode ter características químicas dentro dos parâmetros, mas falhamos na parte microbiológica. Então, a minha pergunta que eu queria fazer você falou, né, a gente tem a possibilidade de fazer com outros materiais, com outras questões, mas dentro desse modelo que vocês fizeram, o que você faria de diferente? Sem acrescentar ou sem colocar outros materiais, mas, né, quando a gente está fazendo ciência, a gente começa, faz o projeto, lê, cria um modelo, pega um método que já foi feito ou adapta dentro da nossa realidade, mas às vezes não dá certo. Às vezes, até com certa frequência, a gente vê que o que a gente criou ou o que a gente executou não deu 100% certo, mas o não dar certo também é resultado. E é um resultado importante porque a gente tem que ver onde é que precisamos melhorar. Então, me diga aí o que você faria de diferente dentro do método que vocês criaram. Então, o que a gente faria diferente é, como eu havia dito, que os materiais, eles são encontrados facilmente, utilizamos mesmo de casa. Então, a nossa proposta, até pensamos em que tal higienizarmos esses materiais, mas depois a gente pensou, mas a proposta seria um método artesanal. Então, a gente pensou o seguinte, então vamos continuar com esse método, mas a gente futuramente está pensando em novos métodos e novas análises, e justamente a gente poderia complementar agora, dessa vez, a questão da higienização. Por exemplo, a areia, né? Ela certamente, como foi encontrada no quintal de casa, certamente está com micro-organismos. Então, a gente estava pensando em utilizar, por exemplo, a estufa, para ver se havia alguma modificação ou não, e é basicamente isso. Exato. Então, gostaria então de parabenizar mais uma vez o professor e toda a equipe envolvida, Bruna, pela apresentação, né, e reforçar a importância da gente, tinha essa visão da população que estava contaminada e vocês realmente identificaram isso, né? Então, a população ela precisa saber que não é simplesmente cavar um poço e utilizar a água, isso pode trazer malefícios para a saúde da população, né? E, infelizmente, não temos assim um suporte técnico que ajude, né, as casas e as comunidades nesse sentido. Então, parabéns e continuidade aí no trabalho. Posso, professor? Obrigado. Meus parabéns, Bruna, professor Davi, pelo trabalho, pela apresentação, organização. A Bruna passou a quinta marcha e foi embora, né, com um trabalho excelente, mas tem que cumprir o tempo, isso é fundamental, a organização, né, também. Veja, eu não sou dessa área, né, então, vocês me permitam, o Cienart ele é importante por conta disso, né,
outras áreas, outras visões. Mas veja só, eu estou, desde 2009, coordenador do Projeto Rondon aqui da universidade. E no Projeto Rondon, nós vamos sempre... Eu sou do Conjunto A, que é Educação, Saúde, Direitos Humanos e Justiça e Cultura. Mas nós sempre vamos com outra universidade junto, em trabalho conjunto, que é do Conjunto B, que seria a área de vocês. A área de vocês, né? Que é meio ambiente, agricultura, trabalho e comunicação. Então, no meio ambiente, agricultura, entra a área de vocês. E todo mundo, Bruna, professor Davi, professora Jamile, todo mundo do Conjunto B, das grandes universidades desse país e das pequenas universidades e centros de ensino superior desse país, leva esse filtro artesanal. Então, e eu bebi depois, olhe, imagine, tomei fezes, né, para trocar em miúdos. Não quer dizer, veja, ele não funciona, ele reduz um pouco, mas na verdade ele não funciona. É isso? Isso. O que foi constatado é que o filtro artesanal ele não é eficaz para a purificação de água. Aí eles colocam aquelas manilhas e botam umas quantidades, não uma garrafa PET, né? Umas quantidades enormes de carvão, areia fina, areia grossa, peneira, uma série de coisas, bombril, sei lá, uma série de coisas assim para filtrar e tal, essa história toda. E, na verdade, a eficácia é zero. Exatamente. Olha Foi só. tanto que o que é que a gente pensou? Esse trabalho é uma continuação, né, de um projeto já feito também por a gente. Então, pensamos, tá, mas qual seria o direcionamento da pesquisa agora? Então, a gente pensou em possibilidades artesanais. E daí, a gente pensou, então, por que não procurar na internet, no YouTube? Então, foi a partir daí que vemos vídeos no YouTube e as pessoas afirmavam, esse filtro presta, esse filtro é eficaz. Então, a gente pensou, é um conhecimento, uma crença, né? Um conhecimento comum, então, por que não aplicar na pesquisa, já que não é um assunto tão explanado assim, né? Então, foi por isso mesmo. Sim. Agora, veja, vocês, evidentemente, devem ter feito isso na comunidade que vocês pesquisaram, mas quais são as estratégias, né, de divulgação dos resultados que vocês obtiveram? Isso é importante demais, né? Então, o projeto ele está em fase inicial. Então, a gente até pensou sobre essa temática, mas mais para frente. A gente não estava focando tanto nisso, mas sim nas análises. Daí a gente vai pensar mais, porque são realmente dados muito importantes, porque vão sair dos muros da escola essas informações, né? Então, a comunidade precisa saber que esse poço realmente, e além do filtro também artesanal, né, eles podem ter são indicativos de que nessa água exista micro-organismos e que é para as pessoas ficarem cientes, porque é muito importante. Então, como eu falei, o poço ele é muito utilizado. Então, imagine, o uso crescente de água subterrânea só vem crescendo. Então, imagine, quando essas águas não estão aptas para o consumo, elas impactam muitas pessoas. Sem dúvida. Ok, meus parabéns. Parabéns, professor. Parabéns, Bruna. Eu só queria complementar uma coisa, porque, de fato, a estrutura do filtro, ela não interfere. Claro que teve aí a questão de uma possível contaminação do material, né? Mas o filtro em si, ele não tem a proposta de retirar bactérias, porque dentro do material ele não retira, né? Dentro do que, pelo menos o que foi descrito aí. Então, teria que fazer um trabalho associado com ferver a água ou adicionar algum outro tipo, que normalmente, eu digo isso porque eu já acampei bastante, né? Então, quando a gente acampava, a gente utilizava as pastilhas de cloro, né? Porque, como era áreas que, teoricamente, a água é limpa, né? Então a gente não fazia esse processo para tirar as grandes partículas, que é o que o filtro faz, né? Tirar partículas e outros elementos químicos, mas a parte microbiológica vai ter que entrar aí com um processo porque nem o filtro de barro que a gente utiliza em casa também, ele pode remover um pouco da quantidade da bactéria, mas ele não é a proposta, a não ser que ele tenha cobre, porque tem uns filtros que tem associado a esses filtros de barro de casa, ele tem a pedra porosa, dentro tem o carvão ativado e tem cobre, e aí esse cobre ajuda na remoção das bactérias. Mas os que não tem, então tem que ter algum agente que vai matar as bactérias. Né?
Então, aí, eu lembrei agora, uma possibilidade dentro do filtro, né, artesanal, incluir algum elemento, como o cobre. Eu não sei como é que isso é colocado, a parte química não é muito a minha área, mas, assim, poderia ser um a mais que vocês poderiam incluir no filtro, esse teste de colocar um elemento de cobre. Excelente. Obrigada, professora. Parabéns para o grupo, o professor David e a Bruna, e tem o outro também aluno participante, né, do projeto. Então, vamos damos continuidade. Então, agora é o pessoal do Colégio de Aplicação de São Cristóvão, coordenado pela professora Cleane Oliveira, e eles vão falar sobre educação ambiental e políticas públicas na região metropolitana de Aracaju, uma investigação no Colégio de Aplicação de Sergipe. Então, fiquem à vontade. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar participando de mais uma edição da Cienarte. Passar a palavra agora para a Lorena, né, que já está apresentando aí. É com vocês, meninas. Dá para escutar? Sim. Boa tarde, me chamo Lorena Belisa e juntamente com Dani Letícia somos estudantes do primeiro ano do CODAP e iremos apresentar um projeto que está intitulado como Estudo da Percepção das Políticas Públicas Ambientais na Região Metropolitana de Aracaju, com a orientação das professoras Cleane Oliveira e Tamara Santos. Boa tarde, dá para escutar? Sim. O nosso objetivo geral é analisar o nível de percepção dos estudantes do CODAP UFES acerca das políticas públicas e relacioná-las com a qualidade de vida urbana na região metropolitana de Aracaju, que é composta pelos seguintes municípios: Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, tendo Aracaju como sede de acordo com a Lei Complementar Estadual número 25/1995. E os nossos objetivos específicos são divulgar os temas de educação ambiental e qualidade de vida para os estudantes do CODAP, identificar as políticas públicas de educação ambiental vigentes na região metropolitana de Aracaju e, por último, verificar quais políticas públicas de educação ambiental da área de estudo são mais difundidas entre os alunos do CODAP. Para os procedimentos metodológicos, primeiro fizemos uma pesquisa bibliográfica e fichamento sobre educação e percepção ambiental. Segundo, tivemos reuniões da equipe para discussão dos temas e elaboração do conteúdo para o Instagram. Terceiro foi a elaboração e aplicação do questionário de pesquisa junto à comunidade estudantil através de e-mail e redes sociais e obtivemos 109 respostas. Quarto e último foi a análise e discussão dos dados, que por fim gerou a elaboração e aplicação da oficina como um pequeno beija-flor, praticando a consciência ambiental e construindo o futuro. E devido à pandemia, todos os nossos encontros foram de forma remota e acontecem uma vez por semana. E no período da aplicação do nosso questionário de pesquisa, a gente teve certa dificuldade, pois tínhamos que postar no Instagram e falar repetidas vezes para que conseguíssemos um número maior de respostas. Resultados. Quando perguntamos sobre o nível de interesse pela educação ambiental, 24,8% declararam estar muito interessados e 33,9% um pouco. E quando perguntamos se conhecem políticas públicas relacionadas à educação ambiental, 92,7% responderam que não e 7,3% que sim. Percebemos que é necessário trazer esse debate para que a comunidade escolar reconheça sua importância. E a participação de jovens da mesma faixa etária dos estudantes como a gente pode servir de estímulo para sobre o tema. Acerca do senso de pertencimento e cidadania, 90,8% dos estudantes afirmaram conhecer seus direitos e deveres com o cuidado do ambiente escolar. Resta, então, colocar em prática nas ações cotidianas da escola. Em relação ao nível de concordância com as afirmações, sinto que são uma parte importante da minha escola. 41,3% concordam totalmente, 45,9% concordam parcialmente, 4,6% discordam totalmente e 8,3% discordam parcialmente. Preciso cuidar melhor do patrimônio escolar, como espaços, móveis, entre outros. A maioria, 78,1%, concordam totalmente. Com esses dois dados, acreditamos que os estudantes podem atuar de forma crítica, se reconhecendo como parte do ambiente em que vivem e conseguindo pensar em soluções para os problemas e dar importância aos mesmos. A maioria dos estudantes, 58,7%, concordou totalmente que a educação ambiental representa uma porta de entrada para um novo tipo de política do cotidiano e na gestão dos espaços públicos. Com isso, a gente percebeu um certo nível de contradição quando perguntamos sobre o nível de interesse
pela temática, e apenas 24,8% afirmaram estar muito interessados na preservação ambiental. E para concluir, durante essas dificuldades do meio remoto, um instrumento importante foi o Instagram, onde nós somos responsáveis pela criação de posts para divulgação e curiosidade sobre educação ambiental e sobre esse projeto. E como acreditamos que os estudantes são capazes de atuar de forma crítica, se reconhecendo como parte do ambiente em que vivem, pretendemos fortalecer esses laços de pertencimento com a aplicação de oficinas, tanto de maneira remota como de maneira presencial, justamente para elevar esse nível de interesse na conscientização ambiental. E, por fim, nós acreditamos que a educação ambiental crítica estimula o conhecimento e o aperfeiçoamento das habilidades, promovendo uma harmonia maior do indivíduo com outros espaços além do espaço escolar. Essas são as nossas referências. E se quiser nos seguir no Instagram, é @CODAPambiental. Obrigada ao CNPq por financiar a pesquisa, à Cienarte pela oportunidade e obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada, Lorena e Daiane e professora Cleane, né, que está aqui, e os outros participantes do projeto. Parabéns. Eu acho que a questão ambiental ela precisa ser mesmo debatida. Ainda, né, nós estamos em 2021, né, Jamile? E a gente continua dizendo que precisa, e vocês viram que são contraditórios, né? Uma das perguntas aí, então, assim, por mais que a gente debata, faça as ações, ainda a gente está ainda engatinhando nessa questão, mas nós vamos chegar lá. Obrigada e parabéns, né, pelo projeto. Professora Jamile, professor Randy. Então, eu queria parabenizar. Nossa, quando eu vi, né, vocês falando de políticas públicas, deu um ânimo, né, porque é um termo que eu trabalho em algumas disciplinas na universidade e os alunos já ficam assim, né, o que é política pública? E vocês falando, né, de políticas públicas, isso já, né, me deu um ânimo de a gente poder entender o que são as políticas públicas, porque se a gente entender, a gente pode cobrar por elas, né? E a educação ambiental, né, é uma área que eu também atuo, apesar de não ter formação de educação, mas eu faço, tenho trabalhado a educação ambiental, principalmente na extensão, e eu acho que um dos motivos, talvez, que os alunos responderam, né, nessa questão contraditória é porque a gente fica com essa ideia de que a educação ambiental ela deve ser feita apenas no espaço formal, né, dentro da escola, dentro da universidade, quando, na verdade, a educação ambiental ela deve ser praticada e estimulada em qualquer espaço. Então, quando vocês criaram o Instagram, né, é educação ambiental que vocês estão fazendo. Então, quando vocês postam uma prática, eu faço muito isso. Não sou dada a blogueirices, mas dentro do meu núcleo, né, dos meus amigos nas minhas redes sociais, eu tento mostrar um pouco sobre o meu dia a dia e mostrar que essa educação ambiental está no nosso dia a dia. As mudanças que a gente precisa fazer, mas é só você que faz isso. Não, eu estou fazendo e estou falando com os meus colegas. E, de repente, vem alguém questionar como é que você faz isso? Como é que você... Né, eu faço o meu próprio sabão de roupas, eu uso, né, os produtos mais naturais para limpar a casa, eu não uso sacolas no supermercado. Então, essas práticas do dia a dia, eu já mudei vários cosméticos para cosméticos naturais. Então, essa conversa, esse debate que a gente faz nas redes sociais, agora na pandemia, isso ficou mais evidente ainda, a importância da divulgação científica, né, e da discussão nas redes sociais, fora do ambiente formal de ensino, é muito interessante. Então, gostaria de parabenizar vocês, porque o número né, que vocês conseguiram de respostas é incrível. Né, vocês conseguirem quase 110, né, respostas. Então, o trabalho de vocês foi muito, vocês falaram, né, que foi difícil ficar postando, mas vocês estão de parabéns, porque para a gente conseguir fazer uma pesquisa de questionário online com tantas respostas, dá trabalho, eu sei que isso dá trabalho, e então dá um peso, né, mais de 100 respostas dá um peso ao resultado que vocês trouxeram, e uma pergunta que eu gostaria de fazer é: que política pública vocês acham que está envolvido dentro desse trabalho, ou que vocês identificaram dentro dessa pesquisa que vocês conseguem citar uma política pública envolvida aí no trabalho de vocês? Lorena?
Então, uma só não, mas tipo de uma forma geral, as políticas públicas que envolvem a conservação do meio ambiente também e a percepção. Porque, como o Dani falou, né, a gente fez fichamento sobre isso e a gente trabalhou muito essa questão de percepção, e uma palavra que apareceu bastante foi a questão de espaço, o reconhecimento do espaço como uma parte de ligação, assim, como a sala de aula, por exemplo, é um espaço de ligação muito grande com os alunos, a gente quis ver qual é a percepção crítica deles sobre esses espaços mesmo. Sim. Eu ainda citaria, né, esse momento que estamos aqui, né, faz parte de uma política pública, né, envolvida com a ciência. Né? Então, todo o investimento da FAPTEC, todo o investimento do CNPq, que é algo que a gente precisa sempre agradecer e reforçar a importância desse investimento, né, do dinheiro público, e eu sempre falo isso para os alunos, principalmente, né, eu falo para todos, mas os que ganham bolsa, eu reforço ainda mais, né, porque o dinheiro que está caindo na conta de vocês é o dinheiro do povo brasileiro. É o dinheiro do povo brasileiro a partir dos impostos, e eles estão, então, incentivando, é a forma que o Brasil tem de incentivar a ciência a partir de uma política pública de incentivo à ciência, que estamos vendo essa política pública, de uma forma geral, ser desmantelada, né, vem definhando com as poucas bolsas, o pouco investimento, os recursos sendo cada vez mais retirados e enviados, sei lá para onde, né? Então, é importante, quando a gente fala de política pública de educação ambiental, a gente reforçar a importância do financiamento, né? Tem diversos, né, como você mesmo relatou, diversos relacionados ao meio ambiente, mas aqui, nesse momento, estamos vivenciando a aplicação, né, de uma política pública. Isso é muito importante a gente enfatizar e divulgar, principalmente para a nossa família, para os nossos amigos, o que é a política pública e por que ela existe, por que a gente tem que saber que é o nosso direito, né, ter o nosso dinheiro como cidadão brasileiro investido nessas ações. Certo? Então, parabéns, professores, parabéns, meninas. Daiana, quer falar? Eu só queria complementar que, destacando em Sergipe, a Política Pública de Educação Ambiental é Lei número 6.882/2010, que é fundamentada localmente na Política Estadual de Educação Ambiental. Muito bem, parabéns a todos. Randy. Beleza, obrigado. Veja, meus parabéns, Lorena, Daiane, a professora Cleane, belíssimo trabalho. Vocês têm muitas frentes, viu, dentro dessa universidade, nesse locus pequeno. Veja só, viu, vou colocar uma impressão. Professora, eu também tenho uma pegada ecológica boa. Eu tenho cerca viva, eu não tenho calçada, eu tenho captação de água de chuva, grama na minha casa. Depois que implantei tudo isso, diminuiu 17% o consumo de energia para resfriamento da casa, principalmente. E tenho água quente não produzida por energia, entendeu? Então, divulgar isso entre os seus colegas, entre o seu círculo é educação ambiental. E no condomínio, depois, já tem mais de 10 anos que moro lá, nós temos coleta seletiva, com associação né, de coletores, entendeu? Isso é fundamental. Mas veja só, viu? Por conta desse olhar, né? Aqui na universidade se produziu algo que quando falo, as pessoas pensam que eu sou antiecológico, mas não é. Se produziu um problema sério, que são os gatos. Os gatos, né? Então, gato, e aí entra o pessoal da proteção ao gato, né? Alimentação, água, alimentação em demasia, né? Pessoas que vêm ração. Aí muitos gatos ficaram sabendo disso tudo, passou inclusive no Bom Dia Brasil, a Universidade dos Gatos, entendeu? Não sei se vocês viram essa reportagem, vergonhoso no meu ponto de vista, mas tudo bem. Não sou contra os animais de jeito nenhum. Veja, os gatos estão obesos. A natureza reage. Criou-se uma série de famílias de raposas, não sei se vocês estão sabendo disso, ao redor, nas matas ao redor da universidade. E agora os gatos estão sendo comidos. Eu não sei, nós estamos em pandemia, eu não sei se vocês estão vindo para a universidade, eu estou na universidade agora, nesse exato momento, entendeu? E eu já vi pela manhã 2 raposas levando gato morto
para ser alimentado. Um senhor da prefeitura disse que já contou 12 raposas. Então, produziu-se tudo isso, certo? Mas, na implantação dos gatos, aqui tinha revoada de pássaros belíssimos, canários, cabeças, muita jandaia. As araras são mais protegidas, que elas não ficam no solo, né? Elas ficam nas árvores e tudo mais. Esses pássaros sumiram. Agora, por conta da raposa, eles estão voltando. Eu sou do Departamento de Educação Física, então a gente tem mais contato ali, né, com as árvores e tudo mais. Já teve um problema muito sério, que tinha um senhor da prefeitura que adorava, tinha uma relação harmoniosa com a motosserra e cortava tudo que é árvore aqui da universidade. Nós temos estacionamentos como shopping que poderiam ser árvores, protegendo os carros, entre outras coisas. E minha sala, é uma sauna. A minha sala de trabalho é uma sauna. Você, para ficar à tarde, e ela poderia estar protegida por árvore e tudo mais. E a semana passada, eu tinha um João de Barro construindo a sua casa numa árvore atrás do restaurante universitário, e essa semana ela foi cortada, a árvore. As pessoas sequer prestam atenção do que é que está ali, né, nesse contexto. A árvore estava morta, estava só o galho seco, mas é uma árvore grande. E as pessoas não prestaram atenção desse movimento de retorno, né? De retorno dos pássaros e tal, essa coisa toda. Veja quanta frente vocês têm em relação a isso. Só aqui dentro da universidade. Portanto, a pertinência do trabalho de vocês. Então, é belíssimo trabalho, eu queria parabenizar a vocês, a apresentação também muito boa, a professora, pela iniciativa, e pela consciência construída nesse contexto, né? Muito obrigado, um belíssimo trabalho, meus parabéns. Obrigada, parabéns às meninas, à professora. E vamos, então, dar continuidade ao último trabalho dessa sessão, que é Lactaneja, Bebida Láctea Sertaneja, que é, então, coordenado pela professora Lark, do Centro de Excelência Dom Juvencio de Brito, em Canindé de São Francisco. Então, fique à vontade, professora Lark e os seus alunos. Podem iniciar, se vocês quiserem. Obrigada. Eu acho que estão todos aí, viu, professora? Lívia, seu microfone está desligado. Pode começar. Professora Larques, acho que a Lívia vai começar. Isso. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Olá, boa tarde. Eu, Lívia, juntamente com os estudantes do Centro de Excelência Dom Juvencio de Brito, Stephanie, Anne, Evelyn e Vinícius, orientados pelos professores Lark, Alex, Cláudio e Marisa, desenvolvemos o projeto Lactaneja, Bebida Láctea Sertaneja. Bom, o município de Canindé de São Francisco, assim como quase todos os demais do estado de Sergipe, possui um baixo IDH, índice que reflete, entre outras coisas, as condições mínimas para uma alimentação de qualidade capaz de suprir as necessidades orgânicas no que se refere à nutrição. Muitas das famílias enfrentam diversos desafios e dificuldades, né, para alimentar os seus filhos e vivem de forma precária e nada saudável, o que resulta na desnutrição de crianças e adolescentes. Pensando nisso e com a colaboração com a segunda meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, surgiu o nosso problema: como utilizar o soro do leite, descartado na produção de queijo, para a produção de uma bebida láctea fermentada
que incluísse a adição de vitaminas frutíferas. Ao constatarmos índices crescentes de subnutrição em nosso município, sendo que o mesmo dispõe de recursos que poderiam reverter ou minimizar este quadro, desenvolvemos um projeto que busca a reutilização do lactossoro para criar uma bebida láctea com os seguintes sabores: a goiaba e a acerola, que são frutas cultivadas no nosso perímetro irrigado, o umbu e a palma, que são itens típicos da nossa flora. Buscaremos produzir uma bebida rica em diversos nutrientes com um alto valor nutritivo para a reposição de proteínas essenciais para a formação e sobrevivência de crianças e adolescentes da nossa região. Diante deste cenário, e considerando a situação de subnutrição de uma parcela da população local, fomos provocados a encontrar soluções de baixo custo e que impactasse de forma positiva a nossa comunidade. Surgiu a proposta de produzir uma bebida láctea como suplemento alimentar para a população em situação de risco alimentar em nossa região. Bom, no primeiro momento, baseando-se em uma receita caseira e com os ingredientes que eram mais acessíveis na nossa casa, fizemos o primeiro teste. A bebida foi feita somente com o soro do leite, a polpa de umbu e o açúcar, sem nenhum instrumento medidor. Após testes e muitas pesquisas, a receita escolhida foi 500 ml de leite in natura, 500 ml de soro, 110 gramas de açúcar, fermento lácteo Rica Ferme YR02 para 20 litros de bebida, 20 gramas de polpa dos 4 sabores, 2 gramas de aroma artificial de sabor e 5 gramas de estabilizante GFG. Nossa metodologia, nossa receita. Primeiramente, nós colocamos o soro para aquecer, para inativar a enzima do coalho. E quando atingir 65 graus Celsius, é adicionado o leite selecionado. Continua aquecendo e adiciona 11% de açúcar já misturado com estabilizante na proporção de 0,5%. Essa adição deve ser feita sob agitação e misturado com açúcar para não empelotar o estabilizante. Logo após a mistura, leite, soro, açúcar e estabilizante pasteurizada a uma temperatura de 85 graus Celsius por 15 minutos. Em seguida, é resfriada para 42 graus Celsius. Resfriamos em temperatura ambiente. Daí, é adicionado o fermento YR02 na quantidade proporcional. Entrando no período de fermentação, a mistura é colocada numa estufa caseira com temperatura de 42 graus Celsius por 8 horas. Após o tempo necessário, quebramos lentamente a coalhada e resfriamos com água gelada. Até atingir os 15 graus Celsius, adicionamos 20 gramas de polpa de fruta, 2 gramas de aroma de leite condensado, embalamos e armazenamos na geladeira. Na primeira etapa do projeto, obtivemos um resultado consideravelmente bom. Obtivemos uma bebida densa e saborosa, porém percebemos que precisávamos de algo a mais. Então buscamos outras receitas e outras técnicas. Já alcançado nosso objetivo inicial, com auxílio e orientação da nutricionista Aline Alves, construímos a tabela nutricional para cada um dos sabores: palma, umbu, acerola e goiaba, apresentada nos slides a seguir. Com os resultados expressos, verificamos que as bebidas que apresentam maior valor calórico são as com sabor palma e goiaba. Esta última, embora os números satisfatórios, não tocante ao sabor, não teve muita aceitação. A de acerola é a menos calórica e com maior rejeição quanto ao gosto. O sabor de umbu foi aprovado e apresenta valores nutricionais próximos ao da palma. Vale ressaltar que os testes foram realizados devido à falta de equipamento adequado. Para a medição do pH, utilizamos o pHmetro comum. Foi possível verificar a viabilidade do beneficiamento do resíduo do soro do leite, agregado a frutas e cactáceas, que são abundantes em nosso meio, própria para o consumo, né? E trazendo a relevância social de geração de renda, de trabalho, pois a bebida pode ser produzida de forma caseira e de baixo custo, e transformando também como uma fonte de alimentação humana, né, para a sociedade. A nossa lactaneja, ela é uma bebida que tem muito potencial e a gente não vai parar por aqui. A próxima etapa do projeto é buscar parcerias para que possamos verificar outros parâmetros, como estabilidade, que atestem com a maior confiabilidade o seu consumo. Além disso, pretendemos diminuir também a porcentagem do leite
da produção, a fim de baratear o custo da bebida. Obrigada pela atenção. Obrigada. Depois vocês entrem no nosso site, né, cienarte2021.academico.ufs.br. Eu assisti o vídeo de vocês, muito bem feito. Vocês estão de parabéns. Eu acho que foi Anne, né, uma que estava de blusa marrom. Todos foram muito. Eu até queria perguntar, foi um profissional que fez o vídeo? Ficou muito bom o vídeo de vocês. Assim, queríamos, né, ter uma câmera profissional para ficar assim, com resultado ainda bem melhor, né? Mas gravamos com os recursos que tínhamos, o celular, a câmera do celular. O celular, nossa, ficou muito bom. Para editar, mas conseguimos. Muito legal, viu? Ficou muito bom, parabéns, né? E eu fiquei com vontade de experimentar essa iogurte de palma, né? Né? Fiquei pensando que gosto que seria, né? Mas um dia, quem sabe, a gente não experimenta. Tá? Parabéns pelo trabalho, e vamos passar para a Jamile e para o professor Hunt. Hunt, pode começar. Vai lá, então. Eu também fiquei com uma curiosidade danada, né, de poder experimentar, porque, veja, como eu tinha colocado para vocês antes, eu não sei se vocês ouviram, eu não sou da especificidade da área, né, mas convivo com tudo isso quando faço os meus trabalhos por aí de extensão. Então, já vi muitas coisas. Por exemplo, já experimentei bolo de palma, professora Eliana, entende? Bolo é uma delícia. Cocada, não gostei muito da cocada, tinha muito açúcar. Mas o bolo é muito gostoso. Talvez a cocada, por conta da pessoa que fez, né? Tinha mais açúcar do que palma. Então, era complicado. Mas, assim, eu suponho que o soro, né? Eu faço queijo, né? Então, eu suponho que o soro, ele é amargo, ele tem um sabor complicado. Como vocês... e vocês falaram que tem a intenção de diminuir a utilização do leite. Eu preciso entender um pouco melhor, né? Como leigo. Como é que vocês fizeram essas misturas e transformação? Além do soro, utilizaram leite também? E como é que é essa história? E por que a diminuição do leite, já que o título do trabalho de vocês fala sobre lácteo? Fica à vontade, Vinícius. Vinícius, aí. Se me permite, na verdade, sua dúvida principal é sobre o soro do leite, o nosso objetivo de tornar esse projeto com nossa bebida com soro abundante, somente o soro, já pela relação de baratear o custo da bebida, porque nosso pensamento agora o empreendedorismo social seria o nosso objetivo, entende? Mas, por conta das nossas, não é querendo me fazer de vítima, mas nós moramos numa parte muito afastada do capital. Nosso modelo de negócio seria um B2B e um B2C também, mas nossos principais clientes seriam fundações, instituições, porque... Merenda escolar. Isso. A gente visa o empreendedorismo social realmente, ajudar as pessoas, as crianças e os adolescentes. Então, o B2B seria o modelo essencial para nós. Sim. Mas aqui fica muito difícil. Então, quanto mais a gente consegue baratear a nossa bebida, mais fica fácil para a gente conseguir atingir nossas metas e objetivos. O nosso objetivo inicial era fazer uma bebida de qualidade e barata. Ao longo do projeto, a gente viu que a gente pode tentar fazer algumas alterações na nossa bebida para tornar ela 100% do soro do leite. Perfeito. Inicialmente era 50-50, leite e soro, mas agora a gente está visando essa melhoria. Então, mudando agora, perfeito, excelente, consegui compreender perfeitamente. Mudando, né, e dando assim uma pequena informação para vocês sobre essa questão do empreendedorismo de base social, como você bem colocou, né, 30% da merenda escolar ela tem que ser comprada
por agricultura familiar. E vocês se enquadram nesse contexto. Entende? Então, escola não falta, felizmente, ainda bem, estão tentando acabar, mas mas não falta, e vocês podem, a professora Jamile no outro trabalho já tinha dado essa informação, né, junto ao SEBRAE, também, ou aqui, junto com a universidade, o pessoal do Centro de Empreendedorismo da universidade, buscar ampliar essa relação, né, tanto da produção, barateamento da produção e agregar valor à produção, como essa questão da demanda de venda, comercialização de uma forma geral. Perfeito. Meus parabéns pelo trabalho a vocês. Bom, gente, é outro trabalho que eu fiquei aqui, né? Eu queria presencial, porque com certeza na banquinha de vocês ia ter a degustação e eu fiquei aqui com água na boca, né? Para sentir o sabor, também curiosa de como é que seria o de palma. E parabenizar vocês pela apresentação, achei divertido vocês colocarem o bonequinho com as características, né, de cada um. Eu não consegui ver o vídeo, porque estava de férias até ontem, né, iniciamos aqui o novo semestre, então o convite foi feito durante as minhas férias, eu não tive tempo para ver os vídeos, mas verei, né, para fazer uma avaliação mais adequada dos trabalhos, mas fico muito feliz, mais uma vez, de ver um trabalho tão atual, com um tema atual e importantíssimo, porque também estamos, né, durante essa pandemia, a questão, né, da segurança alimentar, ela vem sendo... né, a insegurança alimentar vem aumentando muito, né, tanto em parte pela pandemia, mas em parte muito mais pelas políticas públicas que não estão sendo feitas, né, pelo governo para valorizar e para garantir o direito à alimentação das pessoas. E o trabalho de vocês vem numa inovação, vem numa pegada também bastante ecológica no sentido de aproveitamento, porque hoje o Brasil, né, a gente conhece, o Brasil é o celeiro do mundo, e tem brasileiros passando fome? Como assim? Então, tem alguma coisa errada, estamos fazendo alguma coisa errada, porque se temos recursos, se temos água, se temos espaço, se temos diversidade, né, que vocês incluíram a questão da biodiversidade local, né, por que temos pessoas passando fome? Porque temos pessoas que não têm as condições nutricionais básicas para o desenvolvimento, que isso pode afetar toda a história da pessoa, todo o desenvolvimento neurológico e físico. Então, isso é algo que a gente precisa lutar contra, né? Contra essa normalização de ver pessoas, como assim, pessoas passando fome no Brasil, que a gente tem tantos recursos. Se fosse um país... teria, em parte, uma justificativa, num país que não tem recursos, que não tem água, que não tem dinheiro, mas não é o nosso caso. E o trabalho de vocês vem nesse sentido de aproveitar algo que seria descartado, aí trazendo também um pouco, né, do que o Randy falou da outra apresentação. Se a gente parasse para observar o ambiente, a gente perceberia, né, se a gente usasse, né, a nossa percepção de ambiente, de ecologia para o nosso dia a dia, a nossa vida seria muito melhor. Porque quando a gente estuda ecologia, a gente sabe que existe um equilíbrio, e o equilíbrio não é sempre tudo bom, não. Às vezes está no pico, às vezes está no vale, né? Então vai variando, e a gente precisa aprender a entender como essas relações se dão. Então, a gente faz um produto, sobra ali um recurso, esse recurso não é energia que vai embora para o meio ambiente, ele pode ser, sim, reaproveitado. E o trabalho de vocês traz isso, e muito importante. O nome eu já vi e já achei uma fofura, né? Já queria comprar esse produto de vocês, Lactaneja, né? E então só queria parabenizar vocês Então, eu gostei muito que vocês trouxeram essa questão do que vocês poderiam melhorar. Isso mostra a visão de vocês da ciência, né? Do que a gente pode fazer para modificar o processo, para tentar melhorar, e a continuidade. Porque o que a gente precisa mesmo sempre na ciência é de continuidade. Muitas vezes vocês estão fazendo um projeto, mas daqui a pouco saem da escola ou tem um outro interesse, e o professor fica, às vezes, nessa posição de querer continuar um trabalho e não ter a equipe para desenvolver. E foi muito importante ver que vocês têm o interesse de continuar e, quem sabe, utilizar esse conhecimento científico outra vez,
mostrando que isso é importante, gente. Como é que a gente não tem a nossa população, a sociedade apoiando as universidades, apoiando a ciência? Como não? Se tudo que a gente usa no nosso dia a dia é ciência. Só que as pessoas não sabem que o iogurte, que o leite, né, que a produção de uma bebida láctea, tudo isso é ciência. Né? Então, a gente precisa dizer, isso é ciência. Isso é a indústria que está produzindo, mas antes da indústria produzir, teve muita ciência envolvida, muita pesquisa desenvolvida, né? E a gente precisa, claro, valorizar a indústria, seja ela de pequeno porte ou ela de maior porte, mas também a ciência envolvida nisso. Então, parabéns, equipe, muito boa apresentação e muito professores também envolvidos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, professora Jamile. Agradeço, né, todos os participantes do projeto. Foram trabalhos excelentes, a gente está aqui, né, a tarde toda, Jamile comigo, o professor Randy, então, assim, trabalhos maravilhosos, e que aí a gente sente uma dorzinha no coração de não estar presencial, né, Lark? Então, mas sintam-se abraçados, né, e o ano que vem a gente vai estar junto, com certeza. Eu queria tirar só um print, quem puder ligar a câmera, poderiam fazer? Só lembrando aqui que para a gente se encontrar presencialmente ano que vem, todo mundo vacinado, hein, gente? Exatamente, né, professora? Quando chegar a vez de vocês, não percam a vacina. Verdade. Quem puder ligar a câmera, vou esperar mais uns minutinhos. Isso, professora. Vou tirar um pouquinho aqui. Anne. Deixa eu ver se ficou bom. É só para ficar registrado, já que a gente não vai se ver esse ano, mas a gente vai deixar registrado. Então, quero agradecer mais uma vez a todos os participantes, principalmente aos alunos e aos professores que fazem da Cienart o que a Cienart é hoje, né? Em especial aos avaliadores que todo ano, professora Jamile, professor Randy, estão conosco, e qualquer coisa que a gente pede, eles respondem prontamente e estão prontos a nos ajudar. Então, obrigada a todos, né? Acessem o nosso site, deem uma olhada nos nossos trabalhos, né? E um grande abraço a todos, e se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Continuem, viu? Escutem os professores de vocês. Desculpa, Janine. Continuem, não parem. Esse é o caminho. Entendeu? Professoras, meus parabéns, viu? Por apontar caminhos. Os parabéns. Obrigado. E apesar de não estar aí em Sergipe mais espero vê-los em breve na universidade. A universidade está de portas abertas para vocês. É importante dizer isso, que a universidade é para todos. Então, continuem nessa pegada de entender as questões ambientais, as questões sociais, tudo como uma coisa só. Não é o conhecimento, às vezes a gente estuda ele particularizado, mas dá para ver que vocês já entendem que o conhecimento ele é unificado, ele tem suas nuances, mas que deve ser sempre tratado de uma forma global. E gostaria também de parabenizar, não me queria falar para você, mas para todo mundo, a Célia, a Raquel, todo mundo da Cienart, que organiza esse evento maravilhoso, que eu sinto muita falta, eu estou aqui em Uberlândia, sinto falta, né, de estar aí com vocês, mas que contem comigo sempre que for necessário, estou aqui. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigada, professora Jamile. Excelente organização, belíssimo. É um trabalho grandioso, assim, é um trabalho que envolve muitas pessoas, não sou eu, né, a professora Zélia, né, a professora Raquel, né, envolvem várias pessoas e várias atividades durante todo o ano, porque às vezes as pessoas acham que é só hoje a Cienart, não, a Cienart são cursos, oficinas, visitas, então a gente tem várias atividades, então, assim, é muito gratificante para a gente, tá? Então, eu digo, a gente não ganha dinheiro, não, a gente ganha satisfação de ver os nossos alunos aprendendo, dos professores, né, do conhecimento gerado por todos esses projetos e todas essas atividades. Então, eu gostaria de agradecer muito, e eu estou quase chorando. Eu sempre choro nas feiras, Jamile. Lívia quer falar. Eu sempre choro também quando eu subia ali no centro de vivência e via aquela muvuca e todo mundo dá um quentinho. Hoje eu amanheci um pouco, acho que o clima meio chuvoso, estava um pouco triste, mas eu sabia que quando eu viesse para cá,
eu ia sair assim com a esperança renovada, que é o que eu sempre, que a feira traz para mim, é essa esperança, né? Esperança que, apesar de todo dia a gente receber uma notícia que dá vontade de desistir, né? Tudo e vender nossa arte na praia, né? Mas vocês hoje, meninos, vocês me trouxeram mais esperança e mais ânimo para continuar fazendo o meu trabalho. Obrigada. Obrigada. Lívia e Vinícius levantaram a mão. Vinícius, acho que Lívia também, pode ir. Bom, então, desde já eu quero agradecer a nossa orientadora, né, Lark, e os demais professores também, né? Mas Lark sempre estava ali no pé, ó, é assim, assado. Vocês organizem isso aqui não pode ficar assim, não. Eu agradeço demais a ela, né? E agradeço o pessoal por um todo da Cienarte, porque quem já participou da Cienarte presencial, né, sabe aquela energia, aquela vibração, que quando você pisa lá o pezinho, você diz, eita, eu estou aqui, vou apresentar meu projeto para várias pessoas, né? Compartilhar minha ideia, nossa ideia com as demais pessoas. Então, assim, é gratificante demais participar da Cienarte, né? Agradeço a cada avaliador também, né? O tempinho de vocês aí escutando nossa ideia, nosso projeto, né? Temos objetivos futuros também, né? E não vamos parar por aqui, não vamos. Obrigada. Evelyn e... Vinícius. A Jamile falou sobre vender arte na praia. Pode tornar também uma vendedora da nossa bebida, porque além de você estar ajudando na questão ambiental, como vocês falaram, você também está ajudando na questão social. E brincadeiras à parte, mas é muito gratificante para nós, como grupo, poder estar ajudando assim, de uma forma barata, do nosso jeitinho, do jeitinho que dá, do jeitinho que a gente leva, mas é gratificante saber que não é um projeto como qualquer outro, e sim um projeto à base de princípios. Então, a gente agradece pela atenção e pelo tempo. Muito obrigado a todos. Obrigada. Evelyn? Apenas para complementar a fala de Lívia, né, agradecer a vocês, a equipe da Cienarte, por deixar a gente falar um pouco sobre as coisas que acontecem aqui ao nosso redor, e agradecer também a nossa professora orientadora, Lark Soane, que a todo momento não deixa a gente desistir, sempre no nosso pé para fazer as coisas, né? E é isso, ela é a melhor de todas. E lembrar que Lark faz parte também da comissão organizadora da Cienarte também, que sempre está com a gente. Sim, né? Sim, ela é perfeita. Lívia, quem pediu mais? Então, né, a gente falou que tem um custo, né, baixo, né? Então, assim, chegamos a um valor de R$ 1,48 o litro da bebida sem o sabor, né, ela pura. Aí, adicionando, para adicionar o sabor de palma, umbu, goiaba e acerola, separamos 250 ml, que no valor total foi 0,37. Aí, ela pura, sem o sabor. Aí, depois acrescentamos os valores também, os valores de cada uma delas, né? Aí também é uma ótima opção, assim, para quem quer comercializar, porque o custo, né, 0,37 em 250 ml, ou então 1,48 em 1 litro, né? É algo assim que é baixíssimo, entendeu? Então, assim, tanto o retorno financeiro seria ótimo, né? E também algo bem nutritivo. Obrigada. João Henrique? Eu só gostaria de agradecer também, muito obrigado por toda a atenção que vocês deram a gente na apresentação dos projetos, vocês foram muito acolhedores, sabe que esse é um processo em que a gente fica normalmente muito nervoso, quem está apresentando pela primeira vez, então vocês foram muito bons, a gente do Ateneu, do nosso projeto, agradecer a todos que estavam participando, que deu apoio, então muito obrigado mesmo, e espero que possamos estar aqui outros anos ou em outras feiras. Obrigada, João Henrique. Vou agradecer, então, novamente a todos. Eu vou correr agora para uma aula da pós-graduação. Então, um beijo. Obrigado.
Beijo, obrigada a todos. Tchau, até gente. a próxima Senarte. A gente Tchau. se vê por aí, né? Obrigado, Jamile. Bom compartilhar contigo. Tchau. Boa Obrigada, tarde. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Lark. Patrícia.